Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Meio de Campo da segunda-feira. Falar agora de Paulistão. Passar primeiro aqui como ficaram os resultados dessa rodada, a 13ª do Campeonato Paulista. Ituano e Portuguesa 0-0. São Bernardo ganhou de 1-0 do Botafogo de Ribeirão. Mojimirim 2-0 no Marília. O Capivariano empatou com o Rio Claro 1-1. São Paulo 3-0 no Linense, com direito a gol do Rogério Ceni. 2 gols do Allan Kardec, um até de peito, a gente vai falar disso já já. Bragantino 0, Corinthians 1, gol do Wagner Love. Aliás, estava brincando aqui fora do ar que até um Cone faria aquele gol lá. Não foi cabelo, coisa da Ilba. Porque, pelo amor de Deus, gente, aquele gol. Mas vamos lá. Palmeiras 2-0 Red Bull. Tomou o gol ali do Lulinha e do... Qual é o nome do zagueiro? Fabiano Heller. Fabiano Heller. Internacional. Santos 2-2 com o São Bento. O Santos buscou por 2 vezes o resultado de empate. 15 de Piracicaba 1-0 na Ponte Preta. E Penapolense 3-0 no Grêmio Audax. Passar rapidinho então aqui a classificação. No grupo A, liderança do São Paulo com 29 pontos. Segundo, o Red Bull com 21 pontos. No grupo B, Corinthians na liderança com 35 pontos. Ponte Preta, segundo colocado, com 24 pontos. Grupo C, Palmeiras lidera com 27 e tem o Botafogo de Ribeirão com 16 logo atrás. E no grupo D, Santos 30 pontos na liderança com Penapolense, 15 pontos na classificação geral. Então, melhor colocado é o Corinthians com 35 pontos, segundo o Santos com 30, o São Paulo com 29 pontos na terceira posição, Palmeiras 27 na quarta, quinta melhor campanha a Ponte Preta com 24 pontos, o Red Bull na sexta posição com 21, o Mojimirim com 20 pontos e o Osasco Audax com 19 pontos na oitava colocação. Gustavo, na tua opinião, quem foi aí Fala um pouquinho dessa rodada, destaque. Olha, destaque... O que surpreendeu negativamente? Vamos ver se eu adivinho. Não, eu como palmeirense, lógico que eu fiquei desapontado, né? Mas é também um pouco daquilo que a gente falou da Cave aqui. Eu não vejo isso também, o fim do mundo. Acho que ficou bem semelhante as duas atuações, né? Com certeza. Vinha de vitórias convincentes, como a Cave veio, e a Votuporanguense também. O Palmeiras chegando de São Paulo de uma forma bela. Só que assim, eu acredito ainda que o Oswaldo ainda vai demandar um pouco de tempo para fazer o time jogar melhor. Até porque eu não gosto do esquema tático dele. Mas isso é uma opinião minha. Né? Ele está lá dia a dia com o jogador, ele sabe o que cada jogador rende nas posições. Mas eu acho que ele peca um pouco na aplicabilidade de um monte de ferramenta que ele tem, que são jogadores de muito bom gabarito. Agora sim, o Corinthians vem naquela toada, como sempre, sendo o Corinthians, jogando mal, ganhando de 6-0, né? Jogou muito mal contra o Bragantino. Eu assisti o jogo, foi um jogo horrível. Mas Corinthians é assim... O Tite ele tem hoje é o melhor técnico do Brasil, mas ele encontrou um pouco uma maneira de fazer com que o Corinthians jogue um pouco mais compactado e para frente, que tenha como fundamento básico a transição de bola, que é muito rápida. O Corinthians é mortal no contra-ataque, mas o Corinthians, se ganhar de 6-0, o Corinthians não aceita, né? O Palmeirense e o São Paulino já não aceita. O São Paulo se encontrou, né, numa vitória. O Kardec, enfim, desencantou de novo, é um belíssimo jogador. E os times de São Paulo é muito bom, o Muricy é um baita de um técnico. E o Santos vai naquela toada. O Santos ele tem um time já montado, a molecada, como sempre, dando conta do recado. O Santos tem como premissa básica sempre usar a categoria de base e vem dando certo desde 2002 com os meninos da Vila. Mas não acredito que o Santos seja campeão ou não. O título fica ali entre Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Né? Uma forma sucinta, o Campeonato Brasileiro, tirando os 4 grandes, é a Ponte Preta que está dando conta do recado. O restante está muito abaixo, muito abaixo. A gente não consegue ver igual os outros anos. Tínhamos Mirassol fazendo 6 no Palmeiras, tínhamos a Penapolense jogando bem, tinha a Portuguesa jogando bem, e esse ano não tem ninguém. É o Ituano. O Ituano foi campeão ano passado, e esse ano não tem ninguém pequeno dando show. Porque a Ponte Preta não é um time pequeno, né? É um time respeitado e grande. Então, esse campeonato reflete o que acabamos de falar no último bloco, o momento atual do futebol brasileiro. Teve crise financeira, crise de investimento e uma corrupção tremenda, né, que assola o Brasil em todos os segmentos. É o reflexo do futebol brasileiro, da economia, e tudo está aí. Jefferson, vou pegar a opinião de Jefferson Camargo. Quem você acha que chega com cara de campeão? A gente vê o Corinthians melhor campanha, colocando um time em reserva para jogar por causa da Libertadores. Mas isso dá para falar que o Corinthians é o grande favorito? Não, eu acho o seguinte, que quando acabar essa fase agora do Campeonato Paulista, é que a gente vai realmente... Vai começar o campeonato, que vai né? começar o campeonato. Aí é que a gente vai realmente medir forças. Esse campeonato, tirando os clássicos, a gente tem visto jogos muito ruins.
O próprio Corinthians enfrenta o Santos aí domingo que vem. E aí sim, pode ser que aconteça um bom jogo. Eu não vejo o título diferente, né, do título do Ituano. Esse ano eu acho que a possibilidade de um time do interior surpreender é bem menor, pelo nível das equipes do interior. Mas aí, para apostar, você torcer uma coisa, para apostar fica difícil, porque é outro universo, quando você fecha lá os 4, é outro campeonato e muda tudo. Na verdade, tudo pode acontecer. Time grande, gente, é isso. O Palmeiras pode surpreender, o São Paulo e o Corinthians que vem jogando bem. Até o Corinthians e o São Paulo pode chegar na fase final aí, até pensando em sendo obrigado a poupar até jogador em jogo decisivo, né? Porque dependendo da Libertadores. Tem a questão da Libertadores também. Então, quando fechar lá os 4 lá na frente, aí é que a gente vai resolver a parada. Tudo pode acontecer lá na frente, mas vai ficar dentre os grandes aí. Fala, Léo, tua opinião sobre essa rodada aí, a tua visão desse Campeonato Paulista até então? Eu acho que para o Palmeiras é um pouco preocupante, por causa que os 4 grandes, eles têm assim meio que um direito. 3 dos grandes vão jogar dentro de casa, ou seja, o São Paulo jogar no Morumbi, o Palmeiras no Allianz Parque, Corinthians no Itaquerão. Só que para o Palmeiras a situação está complicada, porque o pior grande do campeonato acaba tendo que jogar no interior. E o Palmeiras que está conquistando boas rendas, isso é ruim para o Palmeiras, porque não vai poder lotar o estádio, botar uma pressão no outro time. Eu acho muito ruim. E o jogo de ontem do Palmeiras foi horrível. O Palmeiras não jogou bem, o Red Bull surpreendeu mesmo, ninguém esperava a vitória do Red Bull. O Red Bull também não jogou surpreendentemente bem, o Palmeiras que jogou muito mal. O Corinthians ontem jogou mal, veio com time reserva, só que como o Gustavo disse, o Corinthians ganha de 6-0. É isso que o Corinthians faz. 6-0 é goleada, né? 6-0 é goleada. E o Tite faz muito isso. O Tite é o que o povo fala que é retranqueiro. Isso é culturalmente do Corinthians, né? Então, o Tite é, como o povo fala, retranqueiro. E acho que o Tite é o melhor técnico do Brasil, deveria ser o técnico da seleção. Infelizmente não foi pra gente, né? Sou palmeirense também. Eu queria ver o Tite na seleção, hein? Também penso isso. Mas o Dunga tá fazendo um bom trabalho lá também. O Santos, que veio desacreditado, contratou o Ricardo Oliveira até o fim do Paulistão. Devendo até as cuecas. Então. A crise. Por causa de uma diretoria incompetente do Santos, que mesmo depois da venda do Neymar, não conseguiu o dinheiro que todo mundo esperava. Vendeu o Neymar, o Ganso, sei lá. E o Santos está mostrando que é time grande. Mostrando um bom futebol. Ontem não jogou bem. O São Bento jogou... O goleiro do São Bento jogou muito também. Jogou muito, né? Tem que falar a verdade. Pegou muito ontem contra o Santos. Pegou mesmo. Então tem que verificar isso. Mas o São Bento ontem deu trabalho pro Santos. Era pra a zaga do Santos também falhou, né? Por outro lado, né? Falhou 2 vezes a zaga do Santos. O Santos tem um problema de zagueiro, né? Tá dando certo tudo, mas os zagueiros do Santos são fracos. O David Braz é fraco, aquele Gustavo Henrique, menino de base, ainda também é fraco. E o Vladimir também é muito fraco, goleiro, né? Eu não acho ele um bom goleiro, não. O Vanderlei sofreu aquela fratura no rosto. Sim. Mas o Santos também aí tá fazendo um bom campeonato. O São Paulo... Pode terminar? O São Paulo ontem fez um jogo bom. Se recuperou, talvez, até da vitória contra o Palmeiras. Dessa vez é o torcedor do São Paulo tá falando fica sene, né? Então, né? O Rogério fez uma boa partida ontem, fez gol. O Kardec mostrou potencial ontem, fez gol também. Um de peito, um golaço. O São Paulo vem indo bem e acho que esse ano, como diz o Jefferson aí, vai ficar entre os 4 grandes. Então é isso que eu ia perguntar. Só o palpite, então, de cada um. Começando pelo Gustavo. Deixa eu lá, Gustavo. Gustavo, quem que é o campeão paulista? Eu vou torcer e puxar a sardinha pro Palmeiras, que é o meu time de coração, né? Mas é aquilo que o Jefferson falou, é entre os 4 ali. Mas eu vou fazer força e votos que o Palmeiras ganhe. Léo? Eu sou palmeirense também. Eu acredito muito no título do Palmeiras, só que eu acho que a final vai ser assim. Como vai funcionar os grupos, vai pegar o primeiro e o segundo de cada grupo, e aí eu acho que vai ficar Palmeiras e Corinthians numa final, porque vai ficar Corinthians e São Paulo, e Santos e Palmeiras, que eu acho que o Palmeiras é melhor que o Santos, o Palmeiras leva vantagem, e acho que entre Palmeiras e Corinthians, como eu disse, dependendo de onde foi o estádio, eu acho que o Corinthians ganha. Se for o Palmeiras jogando no interior, primeiro jogo, e o Corinthians jogando no Itaquerão, acho que dá para fazer uma vitória, o título do Corinthians. Só que eu acredito no título do Palmeiras.
Jefferson Camargo para terminar? Bom, fala, precisa falar, não? Não, tô brincando. Eu acho que até pela campanha aí que o Corinthians vem fazendo e o Corinthians, ele é um time muito difícil de se fazer gol no Corinthians. Eu acho que esse fato do Corinthians ser uma equipe muito... uma defesa sólida, uma defesa muito sólida, eu acho que isso pode favorecer o Corinthians lá no final de não tomar gols e fazer, nem que seja aí, como a gente fala, meio gol e aí chegar ao título. E como sempre foi, né? O Corinthians sempre ganhou títulos dessa maneira e eu espero que se repita esse ano também. Fechar com a minha opinião, terminou o programa, está estourado o tempo já, mas na minha opinião, como palmeirense, o pessoal vai falar de mim do grupo lá depois, só que eu acho que esse campeonato quem leva é o Corinthians. Eu acho que o Palmeiras chega, só que para ser campeão precisa de uma maturidade como time. Ter regularidade, né? E eu acho que o Palmeiras ainda tem que ter uma maturidade como elenco, como time. Eu acho que esse Campeonato Paulista está servindo para isso. Então acho que o Palmeiras chega, só que acho que no momento talvez chave vai faltar um pouquinho isso ao Palmeiras. Tomara que não. E o Corinthians tem chave ainda. Então agradecer a presença de vocês, programa excelente, com bastante conteúdo. Começar pelo Gustavo. Gustavo, muito obrigado pela presença mais uma vez no meio de campo. Eu que agradeço, Luciano, toda a equipe da Unifeb, falar rapidinho aqui. Muito obrigado. Eu só acho que esse programa tem que ter mais tempo, porque ele dá um ibope muito legal e repercute muito. Eu passei na rua depois da primeira vez que eu vim aqui e eu tive um feedback muito grande, foi muito legal. Mais tempo aí pra nós, viu? Beleza. Léo Caporali, nosso estreante aqui como convidado, falou muito bem e espero que volte mais vezes, Léo. Muito obrigado, Luciano. Eu também concordo com o Gustavo, o programa tinha que ter mais tempo mesmo. Programa muito gostoso de fazer, debatendo aqui. É difícil ver gente da minha idade assim que gosta de debater de futebol. Idade, Léo? 14 anos. 14 anos. É difícil você chegar em alguém da minha idade e falar assim, não vamos falar de futebol, assim. Normalmente, assim, o povo gosta mais de jogar e não gosta muito de comentar. Eu prefiro mais até comentar do que jogar bola. Então, eu gosto muito de comentar. Muito obrigado pelo convite, pelo programa. E eu tô com o Gustavo, tem que ter mais tempo. E mandar um abração pra minha família também. E pro grupo do Palmeiras. Jefferson, obrigado novamente. Obrigado, Josiano. Estou aqui na porta ao lado. Se precisar, é só chamar, tá bom? Tá ok. E obrigado a você aí de casa também que acompanhou essa maratona esportiva da segunda-feira na TV Unifeb. A gente volta na semana que vem para repercutir esse jogão que vai ser Votuporanguense e Inter de Limeira.